João 3, especial o versículo 16. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 19. Diz assim, queridos: porque Deus tanto amou o mundo, repete aí comigo, vocês aqui, vocês em casa. Deus tanto amou o mundo. Uma outra versão diz: amou o mundo de tal maneira, diga comigo, amou o mundo de tal maneira. Amém. E o restante do texto diz: que deu, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas foi para salvar, para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Glória a Deus. Por um instante, queridos, feche os seus olhos, se você puder, onde você está, se você puder fechar os seus olhos, feche seus olhos por um instante, deixa eu orar com vocês. Pai de amor, obrigado por esta palavra, e eu peço que o Senhor, através dessa palavra, que eu creio que vem do teu coração, para ministrar agora a tua igreja, a todos aqueles que estão ouvindo agora esta mensagem, Pai, que o coração deles agora possa estar preparado como uma boa terra para receber essa palavra, e as nossas vidas possam ser transformadas, não ser mais as mesmas depois desta mensagem, Pai. Em nome de Jesus, porque o Senhor não é um Deus simplesmente de uma religião, o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus que operou, continua operando, o Senhor é um Deus, Pai, todo-poderoso, que muda e transforma as nossas vidas, cura, salva, liberta, batiza com teu Espírito Santo, transforma as nossas vidas. O Senhor é esse Deus, Pai. Nós servimos a esse Deus vivo, e eu peço que o Senhor esteja se manifestando em nossas vidas, usando a minha vida para ministrar a vida dos meus irmãos, de todos aqueles que estiveram ouvindo agora, que os seus corações estejam abertos e preparados para que haja mudança, para que, Pai, a tua vontade se cumpra em cada uma destas vidas que está ouvindo esta mensagem, e a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Te louvo, Pai, te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu creio de todo o meu coração que essa é uma mensagem que Deus tem para o seu coração nesta noite. Algo que eu estava até comentando com a minha esposa hoje. Essa mensagem, na verdade, eu já estava preparando ela para ministrar no domingo passado. Domingo passado, que nós não tivemos a gravação do nosso culto online, infelizmente, devido a algumas questões, não pudemos fazer a gravação, mas glória a Deus, nós acompanhamos o culto online da Paz Church de São Paulo, e foi tremendo para as nossas vidas. Recebemos uma palavra preciosa, através do pastor Sabá, sobre família, que muito edificou as nossas vidas. Então foi maravilhoso, apesar de não termos tido o nosso culto aqui. Mas Deus já tinha ministrado ao meu coração essa palavra e eu ia ministrar ela na semana passada. E, sinceramente, eu não tinha nem me atentado para o feriado dessa semana, né, o domingo de Páscoa. E por que eu falo que eu creio que realmente é de Deus? Porque ela ficou para hoje. E ela é uma palavra, pastor Paulo, que tem tudo a ver com o dia de hoje, com o domingo de Páscoa. Mas não foi uma palavra que eu quis preparar especificamente porque era domingo de Páscoa. Então eu louvo a Deus, porque eu creio que realmente é a direção de Deus, do Espírito Santo, para falar com as nossas vidas, porque tem tudo a ver com o domingo de Páscoa. Amém? Mas vamos lá, 1 João 3, do 16 ao 19, eu li o texto aí, e eu quero compartilhar essa mensagem com vocês.
Amados, ainda hoje, eu acredito que muitas pessoas, até mesmo no meio cristão, elas não entendem ao certo por que Jesus veio ao mundo. Por que Jesus teve que morrer pelas nossas vidas? Eu acredito que muitas pessoas, até mesmo no meio cristão, ainda não têm esse devido entendimento. E nessa mensagem eu quero trazer alguns ensinos ao seu coração, dentro desse assunto, com o objetivo aí de nos dar o entendimento correto, para que a gente possa se posicionar corretamente como a palavra quer, porque assim a palavra de Deus causa mudança e transformação nas nossas vidas. Quando a gente tem o entendimento correto, se posiciona como a palavra quer que nos posicionemos, há mudanças, há transformação nas nossas vidas. Amém, queridos? Então esse é o objetivo aí. E a primeira verdade, o primeiro tópico dessa mensagem, a primeira verdade que eu quero ministrar ao seu coração, ela é uma pergunta. Por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus veio ao mundo? E uma das respostas, a primeira resposta que é o tema dessa mensagem, é o tema que eu dei a essa mensagem foi por amor. Por que Jesus veio ao mundo? Simples assim, foi por amor. Eu quero que vocês vão comigo para o texto, o próprio texto vai respondendo. Nós vamos nos ater aqui ao texto, à palavra, né? 1 João 3,16, olha o que diz. Porque Deus tanto amou o mundo, ou amou o mundo de tal maneira, que enviou Jesus. Enviou Jesus para morrer por nós, naquela cruz pelos nossos pecados. Mas por quê? Porque Deus amou. Então Jesus veio ao mundo, a primeira verdade que eu quero comunicar ao seu coração, é que Jesus veio ao mundo por causa do amor de Deus pela minha vida, pela sua vida. Deus tanto amou o mundo, ou amou o mundo de tal maneira. Eu acredito que essas são palavras na nossa língua aqui, mas palavras que não conseguem expressar essa dimensão do amor de Deus pelas nossas vidas. Mas Ele veio ao mundo porque Deus nos amou. E não só nos amou, Ele ainda continua nos amando. Amém, queridos? Por isso que Jesus veio. Está bem claro no texto. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Foi por isso. Tem um outro texto, Romanos 5,8, que diz que Deus demonstra o seu amor por nós dessa forma. Ele enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, para morrer pelos pecadores, para morrer em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Então olha só, Deus demonstra o seu amor por nós, isso está em Romanos capítulo 5, verso 8. Deus demonstra o seu amor por nós, como? Ele enviou Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Amém, amados? E aqui eu quero dizer algo para vocês. Vocês que estão aqui, você que já pertence a Cristo, você que ainda não rendeu a sua vida a Cristo Jesus, Deus, Ele ama você grandemente. Ele ama demais a sua vida, e o amor dele é tamanho, como diz esse texto, que ele enviou Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E nesse mesmo contexto de Romanos 5, eu não vou abrir aqui, mas depois você pode procurar lá no Romanos capítulo 5, diz que talvez, por uma pessoa boa, alguém tenha coragem de morrer, mas Cristo não morreu por gente boa. Jesus veio, Deus demonstrou o seu amor enviando Jesus para morrer por pessoas más, pessoas ímpias, pessoas pecadoras, pessoas que não merecem, pessoas que mereciam a morte. Foi por essas pessoas que Deus morreu, não foi por pessoas boas. Novamente, o texto diz que talvez nós, como homens, tenhamos até coragem de entregar a nossa vida para morrer por pessoas boas, mas você teria coragem de entregar a sua vida para morrer por um assassino? Eu vou morrer por esse assassino, por esse estuprador, por essa pessoa aqui que abusou dessa criancinha de 6 anos de idade, eu vou entregar minha vida por ele, por aquele que matou o pai e a mãe, por aquele que enganou e tem feito mal a tantas pessoas, destruído a vida de tantas pessoas. Nós teremos coragem de entregar nossa vida para morrer por esses? E foi por esses que Cristo entregou a sua vida. Ele demonstra o seu amor, morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Essa é a demonstração do amor de Deus
pelas nossas vidas. E aqui eu quero dizer algo para vocês, queridos. Não importa o pecado que você tenha cometido. Não importa o pecado que você cometeu. Eu não sei se você roubou, se você traiu sua esposa, o seu esposo, se você adulterou, se você mentiu, se você matou pai e mãe, eu não sei, se você estuprou, se você abusou de uma criança, eu não sei qual o crime ou o pecado mais horrível que você tenha cometido, mas de acordo com esse texto, querido, Deus, Jesus, ama a sua vida, e foi por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Não importa o pecado que você tenha cometido, Ele ama a sua vida, Ele te ama, Ele continua te amando. Aliás, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 17, o texto diz que Jesus, o próprio Senhor Jesus dizendo, que Ele não veio para os sãos, Ele não veio para pessoas que estão sãs, mas Ele veio para pessoas doentes. Ele não veio para pessoas justas, mas Ele veio para os pecadores, para chamar pecadores ao arrependimento. Foi para esses que Ele veio. E de repente, quando a gente fala isso, Tiago, mas como assim? Ele veio para os pecadores e para os doentes, não para quem é são e não para quem é justo. Se a própria Bíblia, quando a gente analisa à luz da Bíblia, a Bíblia fala que não tem ninguém justo, nenhum sequer. Todos pecamos, estamos separados da glória de Deus, não tem ninguém que esteja são. Então como que ele fala, eu vim para os doentes e para os pecadores, não para os são e não para os justos? O que é que ele quer dizer com isso? O que o Senhor nos ensina dentro disso, queridos, é que Ele veio para aqueles que reconhecem, eu estou doente, eu sou um pecador, eu preciso da graça de Deus. Aqueles que reconhecem, porque todos estão doentes, mas enquanto nós não reconhecemos que nós estamos doentes, ou não reconhecemos que somos pecadores, Ele não pode operar nas nossas vidas. Então Ele veio para aqueles que falam, Senhor, eu não presto, a minha vida está uma nhaca, está uma caca, minha vida está toda torta, eu tenho feito tantas coisas ruins, eu tenho feito tanto mal, eu tenho sido egoísta, eu tenho machucado minha família, eu tenho feito mal para tantas pessoas, Senhor, eu não presto, mas eu não quero mais viver assim, eu não quero mais isso, eu não gosto da pessoa que eu me tornei, eu não gosto do jeito que está a minha vida, mas eu não estou conseguindo sair disso. Se você for para Cristo Jesus, em Cristo Jesus, foi para esses que Ele veio, mas esse chegar e falar, Senhor, mas eu não quero, muda a minha vida, transforma a minha vida, me cura, me sara, me liberta, me perdoa, me limpa, Ele muda. Seja o pior pecado que você tenha feito, querido, o pior pecado que você tenha cometido, porque Ele não veio para os sãos, Ele veio justamente para esses, para a prostituta, para o assassino, para o ladrão, para o estuprador, para os que cometem imoralidade sexual, para aqueles que precisam, mas chegam diante dele e falam, Senhor, eu preciso, eu sou manhaca, eu sou um cocô, eu não presto, minha vida não vale nada, mas eu quero mudar, eu preciso, me ajuda. Ele veio para esses. Então eu quero dizer para você, meu amado, onde você estiver assistindo, por mais que você se ache uma pessoa ruim, ou tenha feito coisas ruins, Ele ama você, e Ele enviou Cristo Jesus para morrer pela sua vida. Porque Jesus veio ao mundo, pastor? O texto também nos responde, Ele amou o mundo, nós vimos, foi porque Ele amou, por amor, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Jesus veio ao mundo? Ele veio ao mundo, queridos, para que nenhum dos homens venha perecer eternamente. O texto é claro, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse perecer não está falando de alguns sofrimentos aqui, algumas coisas que nós estamos sujeitos a passar, mas está falando de um sofrimento eterno, de uma perdição eterna, da perdição da sua alma, de sofrer eternamente, a condenação eterna. E Jesus veio ao mundo para nos libertar, para nos salvar dessa condenação. É para isso que Ele veio ao mundo, né? Eu quero que você abra um texto comigo, o Evangelho de João, um pouquinho mais à frente, o capítulo 5,
capítulo 5, o verso 28. Antes de nós lermos esse texto, eu quero só citar alguns outros. Eu disse que ele veio para que ninguém venha perecer, para que os homens não venham perecer por toda a eternidade. Quero citar um texto, 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 3 ao verso 4, é um texto que diz assim: porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade do Pai, queridos, que ninguém se perca, e todos sejam salvos, e cheguem ao conhecimento da verdade. Só que a mesma palavra, a palavra de Deus nos diz, que tem pessoas que vão perecer, tem pessoas que vão para esse destino de condenação eterna. Amém, queridos? Por que isso? Por que isso? A Bíblia nos ensina, queridos, que todos nós pecamos, todos, estamos separados da presença de Deus. Romanos 3, 23 diz isso: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E antes de lermos o texto de João, que eu pedi para você abrir, eu quero ler um outro texto. Nós vamos ler bastante texto, então eu quero que você fique atento. Eu quero citar vários textos hoje para você. O texto de Romanos 5,12, diz assim, Romanos 5,12, esse texto, se der para projetar aí na tela, Tiago, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Novamente, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Amém, queridos? Então, Jesus veio para nos livrar dessa condenação, perdição, para não perecermos eternamente. Por quê? A Bíblia ensina que todos nós pecamos. Como assim todos pecamos? Quando Adão pecou, queridos, o primeiro homem pecou, diz que a morte entrou no mundo, o pecado, todos que passaram a nascer depois de Adão, já nasceram com uma natureza pecaminosa. Nasceram, o pecado está dentro do homem, tem uma natureza pecaminosa. Por isso todos pecaram e estão separados da presença de Deus. Como disse esse texto que nós lemos, através de um homem pecou e todos pecaram. Em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado, a recompensa pelo pecado, é a morte. Mas não essa morte que todos nós conhecemos, ou somente essa morte que todos nós conhecemos, que é esse corpo aqui voltar para o pó. Mas quando nós vamos ver na palavra de Deus, essa morte nos fala também sobre a segunda morte, que é a morte eterna, que é vivermos eternamente separados da presença de Deus, num lugar de tormento. Aí de repente alguém pode falar: mas pastor, mas se Deus nos ama tanto assim, então por que pessoas vão para esse lugar? Pessoas vão para esse lugar de perdição eterna, pessoas vão para esse lugar de tormento eterno. Mas queridos, o texto de João 3 nos diz que justamente por isso que Jesus veio. O inferno não foi preparado para o homem, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, os demônios. Mas Jesus veio para que os homens não vão para esse lugar de tormento, mas a recompensa pelo pecado é a perdição eterna. A recompensa pelo pecado é a morte eterna. Como eu disse, não só a morte do corpo, né? Mas a morte também, a segunda morte, que é a morte da alma, que é estarmos separados de Deus no lugar de tormento eternamente. Então a morte de Cristo na cruz, quando Deus enviou Jesus para morrer por nós, é para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para esse lugar, não sofra a segunda morte, não pereça eternamente. Então é justamente Ele amou tanto que Ele enviou Jesus para que ninguém precise ir para lá, para que ninguém vá para esse lugar. O texto é claro, Ele enviou para que todo aquele que nele crê não pereça. E como eu disse lá também em Timóteo, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele não quer que ninguém pereça, e por isso Ele enviou Jesus, para ninguém perecer. Mas o texto diz: é para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele crê. Agora sim, João 5, onde eu pedi para você abrir, 5, 28 e 29, diz assim:
Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem vão ressuscitar para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Olha só, queridos, esse texto fala que vai haver ressurreição de justos e injustos. Os que fizeram o bem, os que estiverem em Cristo, vão ressuscitar para a vida. Mas os que fizeram o mal também vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para um juízo, né? Condenação eterna, para ir para um destino de tormento e condenação eterna. Um outro texto, eu quero só citar, Daniel 12:2, fala sobre isso também. Multidões que dormem no pó da terra vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para o castigo e desprezo eterno. Agora eu quero que você abra um texto comigo, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, verso 14 e o verso 15. Diz assim, Apocalipse capítulo 20, o verso 14 e o verso 15. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Queridos, aqui está falando de um destino de perdição eterna para todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida. Mas por que Jesus veio? Ele veio para morrer por nós, pagando um preço pelos nossos pecados, para que a gente não vá para esse lugar de perdição eterna. Amém, amados? Em terceiro lugar, por que é que Jesus veio? Ele veio, diz o texto, 1 João de 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas, que diz o texto, tenha a vida eterna. Então, Cristo morreu por nós, queridos, para que nós tenhamos vida eterna. Como cristãos, o alvo da nossa fé, queridos, é a salvação das nossas almas. 1 Pedro capítulo 1, verso 9 vai falar sobre isso. Vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Isso não significa que a gente não deseje desfrutar de coisas boas aqui, que Deus não tenha coisas boas aqui para a gente. Mas sim que a gente precisa entender, queridos, que aqui, nessa terra aqui, nós somos peregrinos. Nós vamos ver isso lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Somos peregrinos nessa terra. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz que se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, então nós somos de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Jesus veio, queridos, Ele veio para nos dar vida eterna, para que nós tenhamos esperança de um dia estarmos com Ele eternamente. A nossa fé, nós não cremos em Cristo, não ficamos firmes no Senhor, somente para obtermos coisas para esta vida. Aqui, como diz a palavra, nós somos peregrinos, estamos de passagem. Se fosse só para essa vida, diz 1 Coríntios, que nós seríamos de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida eterna, para que nós tenhamos certeza que um dia nós vamos estar na eternidade com Ele. Eu quero que você abra em Apocalipse 21, nós lemos Apocalipse 20, agora eu quero que você abra em Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 8. Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 8. Olha qual que é a nossa esperança. Por que é que Cristo veio? Diz o texto, o apóstolo João escrevendo diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais nada dessas coisas, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, aquele que ficar firme com o Senhor, até o fim, até a morte, o vencedor, herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Novamente falando sobre a segunda morte, que é uma separação eterna de Deus nesse lago de fogo, nesse lugar de tormento. Mas por que Cristo veio então, queridos? Para nos livrar desse lugar de condenação eterna e, ao contrário, para nos dar vida eterna. Como nós lemos aqui, num lugar onde não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais choro. A nossa fé, queridos, seja o que for que você está enfrentando, a nossa fé, o alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas. Com isso, novamente, eu quero dizer para você, eu não estou dizendo que aqui nós vamos sofrer, aqui é sofrer, 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 não é isso. Nós vamos passar por lutas, sim, vamos passar por aflições, sim, mas aqui ainda nós vamos ter vitórias, nós vamos ter alegria, nós vamos ter paz, nós vamos ter conquistas, mas eu quero dizer para você que o principal alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas, é um dia estarmos nesse lugar. Foi por isso que Cristo morreu, porque Cristo não morreu por nós, pastora Amanda, só para que nós tenhamos uma boa vida aqui. Cristo não morreu por nós para nos dar boa vida, carro, casa, solução dos nossos problemas. Ele pode fazer todas essas coisas, Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode solucionar esse problema que você está passando, Ele pode, eu acredito que Ele quer te dar uma vida assim plena e abundante, mas não foi só por isso, porque se nós cremos em Cristo, somente por isso, miseráveis nós somos, miseráveis. O alvo da nossa fé é um dia estarmos com Cristo. Nós podemos dizer como o profeta Abacuque: mesmo que não floresça a figueira, mesmo que não haja uva nas videiras, nem bois nos estábulos, nem ovelhas nos currais, nem produção de alimentos na lavoura, ainda assim eu vou me alegrar em Deus, e eu vou exultar no Deus da minha salvação. Ainda assim, ainda que você não receba a cura, ainda que você não receba a provisão, ainda que não mude essa situação que tem causado dor, ainda assim eu vou me alegrar e exultar no Deus da minha salvação. Eu não estou dizendo que Ele não pode, e eu não estou dizendo que Ele não vai fazer, queridos, mas a grande questão eu costumo dizer isso muito para os meus discípulos, sobre o coração, ter um coração de tal maneira, a ponto de dizer isso para o Senhor: ainda que o Senhor não faça, eu vou continuar te amando, eu vou continuar tendo o Senhor como prioridade, porque o alvo da minha fé é um dia estar com o Senhor. É dizer como Jó: ainda que ele me mate, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia eu vou estar com Ele. Amém, queridos? Ele veio para nos dar vida eterna, mas Ele veio também para nos dar vida abundante. João 10,10 fala sobre isso. Só que a vida abundante, queridos, não significa uma vida que é isenta de problemas, de lutas, de dificuldades, não. Mas a vida abundante é uma vida que você consegue ter a paz de Deus, e a paz de Deus é uma paz que você consegue mesmo em meio às dificuldades. A alegria e o contentamento que você consegue mesmo em meio às dificuldades, é incircunstancial. A gente não tem muito tempo, eu quero só citar um texto para você meditar nele depois, que está lá em Filipenses, capítulo 4, do verso 12 ao verso 13, onde o apóstolo Paulo vai dizer: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.
Na bonança, na escassez, quando tenho saúde, quando não tenho saúde, em qualquer momento eu aprendi, porque eu posso passar por qualquer circunstância naquele que me fortalece. Então esse é o segredo de uma vida abundante. Lá em João, se eu não me engano, eu acho que terceira carta de João, ele escreve, eu não sei se é Gaio, eu não me lembro se o nome é Gaio, fala: amado, eu oro para que tudo te corra bem, você prospere e tenha boa saúde, assim como vai bem a sua alma, né? Assim como é próspero o seu interior. Então a verdadeira prosperidade, a verdadeira vida abundante começa aqui, no interior. Porque se você só tiver dinheiro, saúde, fama, glória, mas não tem uma alma próspera, então começa aqui, queridos. Amém? Então ele tem vida abundante para nós aqui também. Tem vida abundante. Agora, de repente, você pode me perguntar: pastor, mas por que é que isso aqui eu acredito que muitas pessoas ainda questionam isso. Cristãos, por que é que Jesus teve que morrer? Porque as pessoas falam: mas Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu por mim. Mas como assim morreu por mim? Morreu, eu não tinha nem nascido ainda. Como Jesus morreu no meu lugar? E aqui eu quero tentar falar bem brevemente isso com vocês, queridos. Mas Cristo, Ele morreu porque esse era o preço a ser pago pela nossa salvação. Quando o primeiro homem pecou, quando Adão pecou, você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, Adão pecou porque ele desobedeceu, transgrediu a palavra de Deus. Deus tinha dito para ele e para sua esposa: coma livremente de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não coma, porque no dia em que você comer, Adão, você vai, o que Deus disse? Você vai morrer. E o que aconteceu? O homem deliberadamente, ele decidiu, ele desobedeceu, ele transgrediu a palavra de Deus, queridos. E o que é que precisava acontecer então? O que é que precisava acontecer? Deus tinha dito: você vai morrer. E eu quero dizer algo para vocês aqui, queridos: o nosso Deus é um Deus de amor, só que Ele também é um justo juiz. A palavra dele foi transgredida e Ele tinha dito: você vai morrer. Então a morte precisava acontecer, porque Ele tinha dito, e Deus, Ele não contraria a sua palavra, e Ele é um justo juiz. Só que como o nosso Deus também é amor, como um justo juiz, Ele tinha que aplicar a sentença: você desobedeceu, então você vai ter que morrer. Como um justo juiz, a sentença tinha que ser aplicada, a sentença. Só que como um Deus de amor, o que é que Ele fez? Aí entra, Ele enviou Cristo Jesus para morrer no nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados, morrer no lugar do pecador, o inocente morrendo pelo culpado. Foi aí que entrou Cristo Jesus, como diz a palavra de Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porque através de Adão a morte veio a todos os homens e todos pecamos, e todos nós precisamos aceitar esse sacrifício de Cristo Jesus. Por isso que se diz que Ele morreu no nosso lugar, queridos, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados, porque a recompensa pelos nossos pecados era a morte, e ninguém tinha como pagar essa dívida, ninguém, a não ser Cristo Jesus, com a sua própria vida, porque tinha que acontecer o sacrifício, porque Cristo falou, Deus tinha falado: se você comer vai morrer, então tinha que acontecer o sacrifício, mas aí Ele falou: Cristo vai morrer no nosso lugar. Aí entrou o Deus de amor. Então Ele não deixou de ser justo, Tiago. Ele foi um justo juiz, Ele aplicou a pena, Ele aplicou o que tinha que ser aplicado, mas Ele também foi um Deus de amor, porque Ele enviou Jesus que morreu no nosso lugar, que não merecia, mas levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, levou no nosso lugar. E por isso hoje nós temos a liberdade, nós somos lavados, remidos, nós podemos ter a certeza que um dia nós vamos estar nessa eternidade com Ele. Mas por isso que aconteceu de Jesus morrer, Ele morreu pelo meu e morreu pelos seus pecados. Amém, queridos? Só que tem uma questão aqui, e aqui é o terceiro tópico da mensagem que eu quero tratar com vocês, que fala sobre o poder de escolha. Nós vemos aí que Deus, Ele nos ama imensamente, ao ponto de ter enviado Cristo para morrer pelos nossos pecados. Diz lá em Romanos 5,8, Ele demonstra o seu amor
enviando Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Mas algo que é importante que a gente entenda, é que Ele nos dá a liberdade de corresponder ou não à ação do Teu Espírito Santo em nossos corações. Novamente aqui eu quero voltar, lembra que eu falei para vocês, citei Timóteo, que diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então por que tem pessoas que vão perecer? Por que é que tem pessoas que vão perecer? Fala para mim, pastor. Porque o nosso Deus, que é um Deus de amor, Ele nos deu o poder de escolha. Eu quero que você volte comigo no texto base de João 3. João 3. Verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, preste atenção aqui, queridos, não foi para condenar. Então as pessoas falam, que Deus mau é esse que lança a pessoa no inferno, num lugar de tormento desse? Não, Deus não lança. Está claro, Deus enviou Jesus, não foi para condenar, mas foi para salvar, foi justamente para salvar nesse lugar. Mas o que diz o restante do texto? Para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. Está claro, ó, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Escolha. Jesus veio para que ninguém vá para esse lugar de tormento, morreu por nós, para que ninguém seja perdido, para que ninguém seja condenado, mas muitos dos homens amaram mais as trevas do que a luz, rejeitaram o amor de Deus. Ele veio por amor, mas muitos rejeitaram e têm rejeitado o amor de Deus, têm amado mais as obras infrutíferas das trevas, e têm rejeitado o amor do Pai, têm pisado, cuspido, nesse sacrifício que Cristo fez por nós, rejeitado esse sacrifício. E isso é possível, queridos, é possível, porque senão ninguém iria se perder. Hebreus capítulo 3, verso 15 diz, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como aconteceu com o povo de Israel no deserto, que muitos endureceram o seu coração e pereceram. Então nós ouvimos a voz, tem uma ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, se referindo ao Espírito Santo, diz que quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E um outro texto, que eu quero citar, Romanos 2, verso 4, diz que a bondade de Deus, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, a bondade de Deus. Mas o homem, ele pode sim endurecer o seu coração e não receber o sacrifício de Cristo Jesus, não crer, não receber. Ele tem esse poder, ele tem esse direito, ele faz essa escolha. Cristo coloca diante de mim e de você. Ele fala desse sacrifício, mas muitos rejeitaram, muitos têm rejeitado. Amém, queridos? Eu quero que você abra um texto que vai ilustrar isso. Abra comigo, livro de Atos. Atos capítulo 24. Me veio essa personagem da Bíblia. Há muito eu grifei isso na minha Bíblia, estudando um pouquinho. E quando eu estava meditando nessa mensagem, me veio esse personagem. Atos capítulo 24, do verso 24 ao verso 26. Diz assim: vários dias depois, Félix, com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo,
e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Paulo estava preso, foi chamado por Félix para estar ouvindo ele, e o verso 25 diz: quando Paulo se pôs a discorrer, preste atenção, queridos, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Paulo começou a falar do evangelho para esse homem, para Félix. Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair, quando eu achar conveniente mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo ele esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Preste atenção aqui, queridos, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Eu vejo nitidamente aqui, quando Paulo começou a discorrer com esse homem chamado Félix, acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, o Espírito Santo começou a falar no coração daquele homem, Tiago, a ponto de ele começou a temer, porque Paulo começou a discorrer o que era o juízo vindouro, domínio próprio. Ele começou e disse que ele teve medo, falou: não, chega, não quero ouvir mais, mas o Espírito Santo começou a ministrar no coração dele, mas ele fechou, e disse que mandou levar Paulo embora, falou: quando eu achar conveniente, eu te mando trazer de volta. Então ele só queria ouvir para ele só queria ouvir, esperava receber algum dinheiro de Paulo, ele só queria ouvir algo que era conveniente. Quando Paulo começava a discorrer acerca da verdade, ele fechou o coração, não quer ouvir. Então tem pessoas, Michele, Carol, tem pessoas, meu amado, que está em casa, que às vezes está ouvindo, e talvez você possa estar ouvindo essa mensagem agora, o Espírito Santo está ministrando ao seu coração, você está entendendo que isso é verdade, está gerando um temor, está gerando um tremor, mas você pode escolher endurecer o seu coração, ou você pode escolher abrir o seu coração e receber a Cristo. Deus não nos fez bonequinhos que controla de todas as formas, Ele nos deu essa liberdade por amor, porque Ele não quer pessoas que são controladas para amar a Ele, não, é por amor. Nós escolhemos ou não obedecer, nós escolhemos ou não nos render a Ele. Você pode endurecer ou não o seu coração, dar ouvidos ou não a essa mensagem, só que saiba de uma coisa, e nessa noite, que o Espírito Santo fale ao seu coração e você deu ouvidos, Ele veio porque Ele te ama, e Ele continua te amando, Ele veio para que você não pereça eternamente nesse lugar de castigo, é um lugar terrível e vai ser eternamente, mas Ele veio para que ninguém precise ir para lá, Ele veio por causa disso, para que não precisa, mas Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, Ele veio para que um dia nós estejamos na eternidade com Ele, porque por mais que a gente sirva a Ele, seja fiel, aqui ainda é um mundo de dores, vamos sofrer rejeição, ingratidão, traição, necessidades, vamos passar, mesmo que a gente sirva a Deus. Não se engane com o falso evangelho, não se engane que servir a Deus é só maravilhas, não, é bom, é bênção, tem vida abundante para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que servem a Deus, estão na comunhão com Deus, tem abundância, tem, mas não significa que não tem aflições, e Jesus disse: no mundo tereis aflições, e aqueles que me servem de todo o coração, vão sofrer perseguições, vão sofrer aflições, vão sofrer, só que em Deus, independente das circunstâncias, você consegue ter paz, você consegue ter alegria, você tem esperança, e outra, você está de olho e com a mente nas coisas eternas, e isso nos faz ficar firmes, porque nós sabemos que um dia nós estaremos com Ele. Agora, se a sua mente, os seus olhos estiverem só nas coisas dessa terra, tem uma grande chance, querido, de você não chegar até o final, tem uma grande chance de você abandonar a fé, tem uma grande chance de você envergonhar a Deus, e perder a coroa da vida, porque Jesus não veio para te dar boa vida, carro novo, casa nova, só resolver os seus problemas, da sua família, do seu casamento, não, Ele pode, e Ele quer te abençoar, mas Ele veio para te dar vida eterna, Ele morreu naquela cruz para que nós estejamos eternamente com Ele, e o que nós passamos aqui, não é nada comparado ao que nos aguarda na eternidade. Por isso Paulo diz, em um texto que está lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, eu acho que é 1 Coríntios capítulo 4,
que ele diz que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um eterno peso de glória. Por isso, fixemos os olhos não naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos, porque o que nós vemos é passageiro, é transitório, mas o que não vemos é eterno. É eterno. Vale a pena servir a Deus, mesmo no meio das dores, mesmo com dificuldades, vai valer a pena. Aleluia. Mas nós escolhemos, queridos, se nós correspondemos ou não à ação do seu Espírito. E por último, eu quero aqui falar ao seu coração sobre a rejeição desse amor. A rejeição do amor de Deus e suas consequências. Bom, uma das consequências, queridos, eu disse que uma das coisas é que Ele veio também para nos dar vida abundante. Então, quando nós rejeitamos o amor de Deus, uma das consequências é não desfrutarmos dessa vida plena. É não desfrutarmos dessa vida abundante que Deus tem para nós. Aqueles que rejeitam o amor de Deus, não têm essa vida abundante. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que não confessam a Deus, não creem, negam a Deus, não querem nem saber e desfrutam de uma boa vida. Depende do seu conceito de vida abundante. Se vida abundante para você é só ter dinheiro, fama, glória, boa saúde, não estou dizendo que isso não seja importante e que Deus não nos dê, mas se só isso for vida abundante é muito mais que isso. A prosperidade bíblica é muito mais que isso. Engloba estas coisas também, não estou dizendo nada contra isso, mas é muito mais que isso, queridos. Uma vida abundante e plena é quando nós temos o gozo e a alegria no Senhor, e que a nossa alegria, a nossa paz não depende das circunstâncias, não depende das pessoas, não depende do seu marido, não depende da sua esposa, dos seus filhos, do seu salário, do seu emprego, dos seus sonhos realizados, não depende disso, está em Deus, está em Deus. E é como eu citei o texto de Paulo de Filipenses capítulo 4, eu aprendi o segredo de viver feliz, contente em qualquer circunstância. Se você aprender, se nós aprendemos isso, o que é que vai nos roubar? O que é que vai nos entristecer? O que é que vai nos abalar? Se nós aprendemos o segredo de viver contente assim, Tiago, em qualquer circunstância, com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, sendo amado ou não sendo amado, sendo correspondido ou não pelas pessoas, pelo filho, pela esposa, pelo esposo, pelos irmãos, o que é que vai nos abalar se a gente entrar nesse nível? Isso é vida abundante. E quando a gente rejeita o amor de Deus, a pessoa que rejeita esse sacrifício, esse amor, não tem isso. Não tem vida abundante. Agora, a pior consequência, e eu quero encerrar com isso, qual pode ser a consequência de rejeitar esse amor? A pior consequência que a gente pode sofrer ao rejeitar o amor de Deus, é o que diz no texto básico que nós lemos, de João 3,16, que diz, quero ler novamente, verso 18, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz. A consequência de rejeitar esse amor, queridos, a consequência de rejeitarmos esse amor, é a condenação eterna. É o sofrimento eterno, naquele lugar que diz lá em Apocalipse que eu li para vocês, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Eu quero ler um último texto com vocês, 1 Coríntios, capítulo 6, quero que você abra lá, 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 ao verso 11. Queridos, olha aqui para o pastor, vocês aqui, vocês em casa. Às vezes eu não sei se é um pouco o jeito do pastor ministrar, mas eu quero que você guarde o que eu vou dizer agora. Essa não é uma mensagem de condenação, essa é uma mensagem
de salvação. Essa não é uma mensagem para te trazer peso, essa é uma mensagem para te trazer libertação. Depende da postura, da posição que você vai tomar após ouvir essa mensagem. Por último, 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 ao verso 11 diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha que coisa, olha quanta gente, só gente ruim, né? E olha o que ele diz no verso 11: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer algo aqui para você dentro disso então, queridos. Olha o que diz esse texto. Eu quero dizer algo para você aqui. Ninguém vai para esse lugar de tormento, de perdição eterna. Ninguém vai para esse lugar por ser assassino. Ninguém vai para esse lugar por ser ladrão. Ninguém vai para esse lugar por ser adúltero. Ninguém vai para esse lugar por praticar o homossexualismo. Ninguém vai para esse lugar por ser mentiroso. Ninguém vai para esse lugar por ser arrogante, egoísta, trapaceiro. Ninguém vai para esse lugar por praticar o mal. Ô pastor, como assim? Nós acabamos de ler que essas pessoas não herdarão. Não acabamos de ler? Como que o Senhor está dizendo que ninguém vai para esse lugar por causa disso? Ninguém vai para esse lugar por causa disso. Sabe que as pessoas vão para esse lugar de condenação eterna? Não é por causa desses crimes, dessas coisas horrendas. Mas as pessoas vão para esse lugar de condenação por rejeitar o amor de Deus. Por rejeitar o sacrifício de Cristo Jesus. Porque como diz o texto, tais foram alguns de vocês. Vocês também foram assassinos, homossexual, trapaceiro, mentiroso, orgulhoso, arrogante, egoísta. Vocês também foram, mas vocês receberam o amor de Deus. Vocês creram, vocês se renderam, vocês entenderam que precisaram e falaram: Senhor, eu não presto, eu não valho nada, mas eu aceito, me perdoa, aceita a minha vida. E aí vocês foram lavados, santificados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Então quem vai para esse lugar não é porque praticou isso, Tamires. Quem vai para esse lugar são pessoas que, apesar de ter praticado isso, quando foi apresentado para elas o sacrifício de Cristo, a palavra de Deus, elas não quiseram, elas rejeitaram, elas preferiram e amaram mais as obras das trevas do que a luz, e preferiram ficar desta forma. É por isso que essas pessoas vão. Mas o sacrifício de Cristo, quem recebe, quem aceita, quem crê, por mais horrendo que a gente tenha feito, tenha sido o nosso passado, Ele nos lava, nos limpa, nos perdoa, nos purifica, nos dá uma nova vida, nos faz de nós uma nova criatura, nos dá a sua alegria, nos dá a sua paz, nos dá a esperança de vida eterna. É isso que Ele faz. Foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que Ele veio, igreja. Foi por isso que Ele veio, querido, você que está me ouvindo através das redes sociais. E aqui eu quero trazer essa palavra para você. Por mais que a sua vida estivesse ou está, não sei como está, toda destruída, e você realmente numa vida que você não tem se agradado ruim, Ele pode agora te perdoar, te lavar, te limpar. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que deixou de dar ouvidos ao Senhor, se você ainda tem fôlego de vida, Ele pode agora te perdoar. Se você se voltar para Ele, pedir perdão de ter desprezado a palavra dEle, de ter deixado de dar ouvidos à palavra dEle, de ter envergonhado o nome dEle. Ele é um Deus de amor, que se você se voltar de todo o coração agora, Ele te perdoa, Ele te lava, Ele te limpa, Ele te abraça, e Ele escreve uma nova história na sua vida e na sua família. E eu quero encerrar essa palavra orando com vocês. Dentro disso, vocês que estão em casa, queridos, vocês que estão aqui, eu quero fazer duas orações. Eu quero orar para você que quer render a sua vida a Jesus. Eu quero dizer para você, querido, Ele pode mudar a sua vida.
Eu não sei aonde está chegando agora essa mensagem, agora estamos ao vivo, pode ser que você vai ouvir daqui a alguns tempos, mas Ele pode mudar a sua história. Não desiste da sua vida não, não desiste, Deus tem o melhor para você. Eu não vou dizer para você que você vai vir para Cristo e vai ser só 1000 maravilhas, não, mas Ele muda, Ele dá alegria, paz, esperança, e Ele vai estar com você em toda e qualquer situação, e Ele quer e pode, tem poder para mudar a sua vida, para te libertar desse vício, para te libertar dessa escravidão, para te curar, para mudar a sua família, para mudar seu casamento, para mudar a sua história. Ele pode, eu não posso, às vezes homem nenhum pode, mas Ele pode. Ele só precisa que você o aceite, se renda a Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Entregue a sua vida para Ele, querido. Reconheça que você é doente, reconheça que você é um pecador. Ele veio para os pecadores, Ele veio para os que estão doentes, para aqueles que reconhecem, eu preciso e eu não quero mais viver assim. E você que se afastou, abandonou, querido, Ele ainda te ama. Ele ainda te ama, e Ele quer que você volte, Ele quer que você volte para Ele. O nosso Senhor, eu acredito que Ele tem o coração entristecido de ver você como está. Volta para os caminhos do Senhor, se arrependa agora, volta para Ele, em nome de Jesus, que Ele vai fazer uma nova história na sua vida, amém, queridos? Feche os seus olhos, aonde você está, e eu quero que você faça essa oração comigo. Primeiro, as pessoas que nunca fizeram essa decisão, as pessoas que nunca fizeram a decisão de pedir perdão dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Eu quero que você ore comigo, aonde você estiver, ore comigo. Você repete depois de mim você repete: Senhor Jesus, eu creio nessa palavra que foi ministrada através do Teu Filho, e eu peço ao Senhor agora, perdoa os meus pecados. Eu não tenho conseguido sair dessa vida e mudar, mas eu quero. Eu já tentei de tudo, tantas coisas e não consigo. Mas hoje, muda a minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados, perdoa, opera em mim o milagre do novo nascimento. Eu creio no Teu sacrifício, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, e através desse sacrifício, eu sou perdoado. O Senhor pode me lavar, o Senhor pode me limpar, e escrever uma nova história. Faz assim na minha vida. Eu entrego agora a minha vida ao Senhor. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Escreve uma nova história em minha vida. Em nome de Jesus eu te peço, não porque eu mereça, mas por causa da Tua graça. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma outra oração, querido, com você, que já conheceu a Cristo e se afastou. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, me perdoa de ter me afastado dos Teus caminhos, de ter desprezado, ou estar desprezando a Tua palavra. Tem misericórdia da minha vida. Me perdoa, Pai, se me esfriei, se me afastei, e tenho feito pouco caso daquilo que o Senhor fez na minha vida, e quer fazer através dela. Senhor, me perdoa, restaure em mim agora, restaure em mim a alegria da Tua salvação, a alegria de Te servir, de Te pertencer, a alegria de estar em comunhão na Tua igreja com os meus irmãos. Me sara, me limpa, sara as minhas feridas, ajuda-me a lançar fora as mágoas, as amarguras, em nome de Cristo Jesus. Faz isso na minha vida, Pai, faz isso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Se você fez essa oração de todo o seu coração, isso aqui não é misticismo, isso aqui não é simplesmente um ritual. Se você fez essa oração de todo o seu coração, creia que Deus já está operando na sua vida. Receba o amor de Deus, porque Ele tem o melhor para você, Ele quer o melhor para você. A palavra de Deus diz também ali em Romanos, que aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas antes entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele as demais coisas? Então, querido, Deus quer te dar,
quer te abençoar com uma vida maravilhosa, uma vida abundante nele e, por fim, a eternidade junto com o Pai. Creia nisso, Ele tem o melhor para você. Os planos de Deus a nosso respeito, diz a palavra, são planos de paz, planos de nos dar um futuro, o fim que desejamos, planos do Senhor para as nossas vidas. A vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável, ainda que muitas vezes nós não compreendemos os seus caminhos, tão somente confie nele, em nome de Jesus, amém? Eu não programei nada, mas eu quero dizer para vocês que estão ouvindo essa mensagem agora, vocês podem entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook, ou através, o canal do YouTube eu acredito que não dá, né? Não sei se dá o canal do YouTube, dá? Eu acho que não, né? Só no Face, mas no Facebook você pode deixar uma mensagem, você pode entrar em contato, tá? Pode entrar através das redes sociais, e eu me comprometo, se você entrar ali pessoalmente, de estar respondendo essa mensagem. Se você aceitou a Cristo, se você se reconciliou, eu gostaria que você estivesse entrando em contato, e eu quero conversar com você, quero orar com você, em nome de Cristo Jesus. Amém? Eu quero pedir para vocês que estão em casa, vocês que estão aqui também, para nós ficarmos de pé e orarmos encerrando. Glória a Deus. Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra de bênção, de cura, de libertação e de vida. Obrigado, Pai, que o Teu Espírito Santo continue a ministrar aos nossos corações, ao coração de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Continue a ministrar. Todas as amarras, todas as correntes, eu declaro agora caindo por terra em nome de Jesus. Toda a ação do inferno contra essas vidas, tentando prendê-los, tentando fazer com que eles não recebam, caiam por terra em nome de Jesus. Eu declaro os seus olhos e ouvidos espirituais abertos agora. Receba a palavra do Senhor e que a sua vida seja transformada, nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe, querido, em nome de Cristo Jesus, que você seja uma bênção e viva tudo aquilo que Deus preparou para você. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça, volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim os abençoo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus.